Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Edson em mais uma aula online. Hoje nós vamos dar continuidade à óptica geométrica. Vamos falar sobre espelhos esféricos. Então vamos lá, preparem seus cadernos para as anotações. Mas o que vem a ser um espelho esférico? Chamamos de espelho esférico qualquer calota esférica que seja polida e possua alto poder de reflexão. Como aqui eu tenho uma esfera de Você espera, vou cortá-la. Esse pedaço é minha calota. Então tem aqui uma calota esférica, onde eu vou ter dois pedaços. Essa primeira parte é minha face, chamada de côncava. E essa outra é minha outra face, chamada de convexa. Então eu tenho aqui dois tipos de espelho. Uma face côncava, uma face convexa. Beleza? Mas para que servem esses espelhos? Os espelhos convexos eles são divergentes, são geralmente utilizados para ampliar o campo de visão. Então, eles ampliam o campo de visão de uma pessoa. Beleza? Já os espelhos côncavos são convergentes, são geralmente utilizados para concentrar os raios de luz ou mesmo por tornar imagens ampliadas, como os espelhos de maquiagem. A reflexão da luz nesses espelhos segue o mesmo padrão das reflexões em espelhos planos, tá? Seguem as duas leis, ou seja, os ângulos de incidência e reflexão são iguais, e os raios incidentes refletidos e a reta normal no ponto incidente são coplanares. Coplanares estão no mesmo plano. Tá? Ó, estão no mesmo plano, ficam sempre no mesmo plano. Beleza? Vamos lá agora dar alguns exemplos. Existem diversas aplicações para os espelhos esféricos. Em alguns casos, a intenção é aumentar o campo de visão, em outras, ampliar a imagem. Que tipo de espelho pode ser utilizado para aumentar o campo visual? Como nós vimos, os espelhos convexos. E o que esse espelho faz? Qual a consequência da utilização desses espelhos? A imagem menores que objeto. Tá? Ele amplia, então a imagem vai ficar menor. Que tipo de espelho pode ser escolhido para ampliar a imagem? Os espelhos côncavo. Qual é o efeito dessa utilização? Para que a imagem seja maior e direita. Bom, eu tenho alguns elementos geométricos que qualquer espelho esférico possuem. A primeira coisa que eu tenho é o C, que nada mais é que o centro de curvatura. Tenho o eixo principal e o vértice. Vértice. Tenho aqui o raio, é o raio de curvatura. Tem o raio incidente e o raio refletido. Raio incidente, raio refletido. Esses raios incidente e raio refletido, pela lei da reflexão, tem que ter o mesmo ângulo de abertura. E tem o foco. Foco é a metade desse segmento, é a metade do raio. Tá? Então, foco é o raio dividido por 2. Bom, todo qualquer feixe de luz que bater no espelho, ele vai convergir ou divergir. Quando ele é convergente, eu estou falando num espelho côncavo. Quando ele é divergente, eu estou falando num espelho convexo. Convergente, espelho côncavo. Divergente, espelho convexo. Como assim, professor? Vamos lá. Então, tem lá um raio, ele vai e bate no espelho. Ele tem que refletir indo direto para o foco. Então, qualquer raio que vir vai bater e ir para o foco. Isso num espelho côncavo. No espelho côncavo, o centro de curvatura e o vértice ficam antes do espelho. Já num espelho convexo, o foco e o centro de curvatura ficam após o espelho.
Aí eu tenho o raio de luz que vem e bate. Bateu, eu tenho que refleti-lo no foco. No foco. No foco. Então, essa é a diferença entre os raios notáveis em um espelho côncavo e um espelho convexo. Para que serve isso, professor? Isso serve para a formação de imagem. E é o que nós vamos ver agora, a formação de imagem. Para formar imagem com características diversas. Possui um amplo campo de aplicação, desde espelhos para maquiagem até espelho para grande telescópio. As imagens formadas dependem da posição onde está o objeto. Para obter a imagem do objeto, devemos utilizar pelo menos 2 raios notáveis. Então nós vamos ver. Primeiro caso que a gente vai ver com um espelho côncavo. O objeto está além do centro de curvatura. Então está aqui. O centro de curvatura está aqui, o objeto está bem antes dele. Primeira coisa, tem que desenhar os raios notáveis. Vem o raio, bate direto no espelho. Se ele bater no espelho, ele tem que refletir no foco. Pega um outro raio, passa pelo foco, bateu no espelho, reflete. Onde cruzar a linha 3 e a linha 4, eu desenho a imagem. Como a gente pode ver, não está no mesmo plano onde os dois cruzou. Então minha imagem vai ser de ponta cabeça, ou a gente fala invertida. E aí eu tenho que falar como é o espelho, a imagem. A imagem é real, porque está antes do espelho. É menor do que o objeto e é invertida. Vamos para um segundo caso. O objeto está em cima do centro de curvatura. Então tá lá, objeto em cima do centro de curvatura. Eu tenho que desenhar os raios notáveis. Vamos lá, primeiro ele bate no espelho e reflete no foco. O outro passa direto pelo foco, quando chegar no espelho reflete. Onde cruzar os dois, eu tenho minha imagem. Como pode ver, ele não está no mesmo plano, está em outro plano. Então, ele é invertido. E eu tenho, então, que ele é real, real porque ele está antes do espelho. Ele é igual porque o objeto está no centro da curvatura. E ele é invertido. Vamos a um terceiro caso. O objeto está entre o centro de curvatura e o foco. De novo, o raio de luz vem, bate no espelho, reflete no foco. Outro raio de luz vem direto no foco, bate no espelho. Bate no espelho, vai se refletir. Onde cruzar. De novo, o raio 3 e o raio 4, eu formo a imagem. De novo, ele não está no mesmo plano, então ele é invertido. Então tem uma imagem real, real porque está antes do espelho, maior, olha, ele é bem maior do que o objeto e é invertido. Quarto caso. Todos esses que a gente está vendo é no espelho côncavo. O objeto está no foco, em cima do foco. Se o objeto está em cima do foco, vou lá. Primeiro raio notável, vem, bate no espelho, reflete no foco. Não tenho como passar um raio de luz aqui no foco direto e bater no espelho. Então ele vai direto para o vértice. Bateu no vértice, para que eu possa refletir. O raio refletido, ele tem que ter a mesma abertura. Tá? Mesma abertura. Faça um prolongamento tanto do raio 2 quanto do raio 4. Se olhar, eles não vão se cruzar. Se eles não vão se cruzar, eu tenho uma imagem imprópria.
E o último caso que eu vou mostrar aqui sobre espelho côncavo. Tem o objeto entre o foco e o vértice. Vamos lá? Primeiro, raio de luz vem, bate no espelho, reflete no foco. Não tem como eu fazer um que venha bater no foco e no espelho. Então, direto para o vértice. Antes disso, eu tenho que fazer o prolongamento dele aqui, ó, tá? Bateu direto, não é? Tem que ter a mesma abertura. Fez a mesma abertura, faço o prolongamento. Nesse prolongamento, os dois vão se cruzar depois do espelho. Desenho minha imagem. Como minha imagem ficou virtual. Virtual porque ela foi feita depois do espelho. Então, qualquer imagem construída depois do espelho é virtual. É direita e maior. Por que direita? Porque ela está no mesmo plano. Olha, está no plano de cima. Então, ela é a direita. Se ela estivesse embaixo, seria invertida. Vamos aos espelhos convexos. O espelho convexo só existe um único caso. Tá? Então, como eu falei, no espelho convexo, tanto o foco quanto o centro de curvatura estão dentro do espelho. Tenho lá meu objeto. O raio de luz vem, bate. Eu faço um prolongamento até o foco e corto. Outro eu passo do centro de curvatura até a ponta aqui. Então, olha, eles vão se cruzar aqui. Se cruzou aqui, eu tenho minha imagem. Minha imagem é virtual porque está dentro do espelho, é menor e direita. No espelho convexo, a formação da imagem sempre vai ser desse jeito, virtual, menor e direita. No espelho convexo, eu tenho 5 possibilidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O motorista de um ônibus urbano conta com 2 espelhos para verificar se os passageiros passam pela porta traseira de modo a fechá-la com segurança, para não travar a pessoa lá quando estiver fechando. Descreva qual combinação de espelho pode ser utilizado ampliando as leis de propagação. O motorista não vai ficar olhando lá para trás, certo? Então eu preciso de 2 espelhos. Primeiro, um espelho convexo no alto da porta lá atrás e um espelho plano aqui. Então, eu vou olhar no espelho plano aqui. Pela lei da reversibilidade, eu vou conseguir olhar o espelho lá de trás. Então, assim que é feito a combinação desses 2 espelhos, tá? Responda se a imagem vista pelo motorista é enantiomorfa. Enantiomorfa acontece em todo qualquer espelho plano. Levanta a mão direita no espelho plano, vai estar levantando minha mão esquerda. Direita, esquerda. Sempre um inverso do outro. Então, sim, essa imagem é enantiomorfa pelo fato de ter um espelho plano. Estudo analítico. Então, agora nós vamos ver fórmulas. Nós vamos ver a equação de Gauss e o aumento linear. A primeira coisa que eu tenho que ver é que eu tenho um objeto. Então, aqui é o tamanho do objeto. Tenho o tamanho da imagem. Então, O é o tamanho do objeto, I é o tamanho da imagem. Tem P. P, que é a distância do objeto até o espelho. E P', que é a distância da imagem até o espelho. Ah, não entendi. Então, vamos de novo. P é a posição do objeto, a distância deste até o espelho. P' é a posição da imagem, a distância dela até o espelho. Se P' for maior que zero, a imagem é real. Se P' for menor que zero, a imagem é virtual.
Bom, vamos falar sobre o foco. Foco, a gente sabe que é a metade do raio. Se o foco for maior que zero, o espelho é côncavo. Se o foco for menor que zero, o espelho é convexo. E aí, com isso eu tenho a equação de Gauss. A equação de Gauss é assim: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. O, como nós vimos, a altura do objeto. I, a altura da imagem. I é maior que zero, a imagem é à direita. I é menor que zero, a imagem é invertida. E aí eu tenho aumento linear. Aumento linear é a imagem dividido pelo objeto. Ou menos P' dividido por P. Ou posso fazer uma regrinha de 3 aqui. Uma regrinha de x. Ah, não entendi, não entendi. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Uma vela de 10 centímetros de altura é colocada perpendicularmente ao eixo principal de um espelho côncavo, a 30 centímetros de distância do vértice. Então, aqui eu estou falando sobre o objeto. A distância focal é de 20 centímetros. Determine. Então, não sei. Então, a primeira coisa que eu vou ver é que eu tenho que o objeto tem 10 centímetros de altura. A distância do objeto até o espelho é de 30 centímetros e o foco é de 20 centímetros. O que ele quer? A distância da imagem. Então ele quer o P'. Pega a fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituo. 1 sobre 30 até desse lado, vai para o outro lado. Então ele fica negativo. Tenho uma subtração de fração. A gente sabe que tem que tirar o MMC entre 30 e 20, que dá 60. 60 dividido por 20, 3. 60 dividido por 30, 2. Então, deu 1 sobre 60 igual a 1 sobre P'. Inverto. Inverti 1. P' sobre 1, 60 sobre 1. Vai dar 60. Acabou. Então, a distância da imagem até o espelho é de 60 centímetros. E se eu quiser calcular o aumento linear? Vou lá, pego a fórmula. Qual? Já que eu tenho P' e P, vou pegar P' e P, porque não tenho o I e o O. Eu tenho, o I não. Então, menos 60 dividido por 30. 60 dividido por 30, 2. Menos 2. Acabou. Vamos ver um outro exemplo. Esse aqui é do Mackenzie. Um objeto real se encontra a 20 centímetros do espelho. Então ele já me deu o P aqui. Um espelho esférico côncavo de 30 centímetros de raio. A distância entre o objeto e sua imagem fornecida pelo espelho é de quanto? Eu quero a distância do objeto até a imagem. Então, a primeira coisa que eu vou ver é que eu tenho P que vale 20 e R que vale 30. Como eu sei, o foco é o raio dividido por 2. Então, vou lá. Foco, raio dividido por 2. Foco igual a 15. Vou lá, pego minha fórmula. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituo. 1 sobre 20 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Tenho uma subtração de fração. Tiro o MMC entre 20 e 15, que dá 60. Faço 60 dividido por 15, que dá 4. 60 dividido por 20, que dá 3. Vai dar 1 sobre 60, igual a 1 sobre P'. Inverto. Ó, deu 60. Mas ele não quer isso. Ele quer a distância entre a imagem e o objeto.
Só fazer uma subtração. 60 menos 20. Minha distância é de 40 centímetros. Nada difícil, pessoal. Então, preste muita atenção e qualquer coisa é na YouTube, no meu canal Edson Pade. Falou! Boa aula para vocês!